todos. Que Deus seja conosco neste dia comemorativo. Muito embora o Espiritismo não tenha datas comemorativas, mas por tradições, por nós ainda nos encontrarmos encarnados, nós temos ainda apegos a essas datas. Mas nós temos que aproveitá-las para o desenvolvimento das ideias do Cristo, né? Da mensagem do Cristo. E nós espíritas somos bastante privilegiados no sentido de que nós temos acesso a esse conjunto de informações que nos empolga até hoje no sentido da evolução, né? Que nos convida à evolução do espírito. Eu gosto de colocar Jesus, quando eu falo de Jesus na doutrina espírita, dentro de um processo longo da nossa evolução. Quando Kardec vai comentar esse tema mais complexo da criação divina, no sentido da criação do chamado princípio espiritual, que vai ali transitar pelos reinos inferiores, eu acho bastante interessante nós iniciarmos por esse início, né? Sem pleonasmos, esse início do princípio espiritual. Então, Deus criou, né? Nós não sabemos de que maneira ainda são enigmas, porque a nossa compreensão não chega tanto, mas fomos criados simples e ignorantes, na maneira mais singela, mais pura que nós possamos compreender a nossa criação. O Espírito André Luiz é chamado de mônada espiritual, né? Nessa sutileza, esse princípio espiritual, que Kardec vai grafar com letra minúscula a palavra Espírito. Vai deixar a letra maiúscula para o Espírito já no reino nominal. E esse Espírito, então, ele é lançado na natureza, por assim dizer. E ele vai passar por vários reinos, a começar pelo reino mineral. E ele vai se desenvolvendo sob o influxo de inteligências superiores. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, inteligências já destacadas vão impulsionando o progresso dessa mônada espiritual. Então, ela vai progredindo do reino mineral para o reino vegetal, reino animal inferior, até o reino animal superior, os animais que já têm um certo pensamento. Isso demanda milhões e milhões e milhões de anos, bilhões provavelmente. Vai dizer o Espírito André Luiz que o nosso raciocínio, o modo de pensar, já tem em torno de 1 bilhão de anos para desenvolvê-lo. Então é algo bastante, esses números astronômicos, nós temos dificuldades, né, ainda de captar. Mas chega um momento, então, da nossa evolução, que nós começamos, então, um processo decisivo, que é um processo de evolução dentro do chamado reino nominal, naqueles primeiros hominídeos mesmo da evolução da ciência. E ali nós vamos ainda contando com a ajuda das inteligências que estão à frente nossa, porque o nosso processo de intuição, o nosso processo de comunicação existe desde sempre. Que Kardec vai dizer que essa mediunidade em sentido amplo, onde os espíritos se comunicam por meio de intuições, por meio de pensamentos, e vão impulsionando o nosso progresso. Mas chega um momento que nós vamos atingir uma espécie de maioridade espiritual, assim como nós aqui na Terra, quando saímos da adolescência, alcançamos a idade dos 18 anos em diante, já temos uma maturidade maior e, consequentemente, temos condições de lidar com os problemas da vida por conta própria, embora ainda necessitamos do auxílio. Mas já temos uma autonomia. E vai chegar um momento de que esse espírito, agora já espírito mesmo, ele também já conquistou uma autonomia no seu pensar, uma autonomia na construção das ideias, na construção daquilo que vai lhe trazer felicidade. E esse estado de amadurecimento espiritual fez com que surgissem as grandes religiões do passado, os sistemas religiosos do passado, se destacando talvez o dos egípcios, que vieram de outros planetas, os espíritos ali de Capela, vieram ali encarnar uma posição religiosa mais desenvolvida. Então havia várias religiões ali desenvolvendo a noção de Deus, a noção de amor, os grandes filósofos do mundo grego também desenvolvendo isso. Mas aí chega um momento crucial da nossa evolução. Qual que é esse momento? Que Jesus vem e encarna para impulsionar o nosso progresso espiritual. Então, aquele processo evolutivo nosso começou lá da mônada espiritual, ela veio até o reino nominal, ela atinge um ápice com a figura de Jesus, porque nós atingimos também uma autonomia na conquista dos valores espirituais. Então, Jesus, que é um espírito puro, já tendo transcorrido toda aquela escala espiritual que Kardec fala no item 100 do Livro dos Espíritos, ele já tem toda a noção completa desse processo, esse processo evolutivo, e vai vir aqui nos ensinar para que nós agora, por conta própria,
façamos mais eficientemente o nosso processo evolutivo. Embora nós contemos com o auxílio espiritual, os Espíritos estão, os Espíritos estão à nossa frente, estão nos amparando, nos auxiliando, mas o nosso livre-arbítrio está mais bem desenvolvido. E Jesus veio trazer então o quê? O roteiro do nosso progresso espiritual. Essa, sem dúvida, é a grande contribuição da doutrina espírita no enxergar Jesus. Embora não seja fácil falar sobre Jesus. O nosso tema hoje é em lembrança a Jesus. Vamos relembrar alguns pontos, porque Jesus tem uma complexidade naquilo que ele veio nos ensinar. Não é fácil entender a mensagem do Cristo. Ela vai demandar uma entrega, um estudo, para nós finalmente colocarmos no nosso comportamento. Então Jesus ele nasce há aproximadamente 2000 anos. Ainda hoje eu vi na internet, num site de notícia, abrindo já. Será que Jesus existiu? Eles estão ainda nesses questionamentos do olhar humano sobre a figura de Jesus. A mensagem realmente moral, como vai dizer Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente ela foi esquecida ao longo dos milênios. Será que Jesus existiu? Porque não tem o historiador, porque os evangelhos não é uma prova, segundo esses estudiosos, não são provas históricas da presença de Jesus aqui na Terra. Aí deveria ter o quê? Os escribas, o Império Romano, que dominava o mundo na época, ele levava os escritores para poder fazer um diário do Império Romano, daí um desses acabou anotando a presença de Jesus. Então, a presença histórica de Jesus lá na Palestina naquela época. Então, Jesus nasce nesse meio para nos ensinar o processo de evolução agora mais por conta própria, e daí então convocar os sofredores, que eram muitos e ainda os somos, de certa maneira, para erguermos a nossa cabeça para Deus, para o céu. E Jesus, ele encarna no povo judeu e se comunica com toda a humanidade. Ele usa daquele povo para se comunicar com toda a humanidade. E ele vem trazer essa noção mais o primeiro grande ensinamento de Jesus, que podemos relembrar nesta manhã, é a questão da nossa relação com Deus. Jesus foi o primeiro que chamou Deus de Pai. Antigamente ele era Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Até hoje, muitos cristãos têm essa noção de que Deus é o Todo-Poderoso, mas no sentido de um lado, vamos dizer assim, mais violento, de impor os seus princípios para aqueles que não seguem, mais ou menos nessa noção ainda muito primitiva dele. Mas Jesus tratou então chamando-o de Pai. E chamando-o de Pai, ressignificou a nossa relação com Deus. Porque nós somos realmente filhos agora. Nós somos herdeiros, como vai dizer Joana de Ângeles, somos herdeiros de Deus. E essa relação se tornou mais profunda. Porque essa relação ela começa a se desenvolver entre nós e Deus, nosso Pai, mas dentro de nós, uma relação espiritual, onde os olhos da matéria não enxergam. Nós temos que sentir Deus por dentro, por meio do coração, por meio das construções. E isso se dá de maneira muito sutil. E vamos então travando essa relação com Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele vai prover as nossas necessidades, que Ele vai nos orientar, mas nós temos que dar uma base, temos que nos virar para Deus. Por meio dos pensamentos, bons pensamentos. Eu falei agora há pouco que nós somos sim impulsionados pelos espíritos superiores, mas ainda nós também sofremos a influência de espíritos inferiores, de acordo com a nossa sintonia espiritual. Então Jesus veio nos ensinar esse nosso contato com Deus. Mas a nossa felicidade, vai dizer Jesus, não está só nessa relação com Deus. A nossa relação de felicidade ela vai estar amparada em outro princípio, que é estar em contato com o próximo. O amor vai se desenvolver entre nós e Deus, mas também para com o próximo. E essa noção ainda também nós estamos penando para que nós absorvamos com mais profundidade essa noção de amor ao próximo. Ela é mais profunda do que nós imaginamos à primeira vista. E Jesus não só ensinou isso verbalmente, muitas vezes ao longo do seu apostolado, mas ele foi vivenciando nas circunstâncias onde ele estava ali junto com os fariseus sendo questionado. Ele era filho de Jesus, mas ele tinha uma amorosidade. Quando ele ensinava os princípios nobres para pescadores analfabetos, ali na beira, na margem do lago de Genezaré. Quando ele estava ali no templo, ele aproveitava. Então Jesus tinha, no contato com aqueles que eram equivocados da lei, como Maria Madalena no início, então
universal, convidando a todos a uma alteração de comportamento. Aqueles que pensam diferente não devem ser criticados, não devem ser destruídos como se pregava até Jesus, mas devem ser compreendidos e amados e amparados. É essa a mensagem de Jesus, essa relação do próximo e com Deus. E Jesus veio trazer também uma noção mais aperfeiçoada da questão do perdão. O perdão para o cristianismo, que está na base, né? Hoje eu quero trazer só as ideias bases que vão sustentando o cristianismo. O perdão ele está na base, né? E é o perdão irrestrito, não tem condições. Né? Muitas pessoas perguntam, mas como? A pessoa me fez mal, a pessoa quer o mal da minha família, a pessoa fez aquilo no meu trabalho, a pessoa tem uma posição política diferente da minha, eu não perdoo, essa pessoa tem que ser execrada da sociedade. O perdão ele é irrestrito para o cristianismo, sem nenhuma condição, independente do que o outro fez, deixou de fazer, ou se ele vai mudar ou não a sua percepção. Porque o perdão ele é um processo de dissolver as negatividades do nosso coração, que nós vamos desenvolvendo por inferioridades ainda, né? A nossa passagem pelos reinos inferiores ainda fez com que nós construíssemos uma noção de orgulho, de ódio, de rancor muito, muito forte ainda. Então nós temos que dissolver isso por meio das leis divinas. E Jesus continuou então esse seu apostolado, ensinando uma noção de imortalidade. Ele mesmo, né? Porque ele, tendo difundido essas noções que se contrapunham às noções da época, Jesus foi condenado num processo judicial por juízes do sinédrio da época e foi levado à cruz. Foi morto, foi condenado à pena de morte. E a maneira da pena de morte no caso de Jesus foi por meio da crucificação. E ele se entregou, né? Normalmente, sem nenhum ato de violência, sem nenhum ato de contraste com aquilo que ele se submeteu totalmente, né? Aquela sentença injusta no primeiro plano. E logo depois ele reaparece, redivivo. E nesse reaparecimento, Jesus veio mostrar a questão da imortalidade, né? Algumas escolas chamam de ressurreição, só que Jesus não veio no corpo físico, ele ressurgiu no corpo espiritual. O Espiritismo veio trazer para nós essa noção mais bem aperfeiçoada do corpo dessa aparição, que Kardec vai chamar de aparição tangível, onde é tão real a aparição que nós vamos confundir como se fosse uma pessoa encarnada, como Maria Madalena pensou que estava diante de um jardineiro, naquele dia que Jesus reapareceu ali. Nós não sabemos ainda o que aconteceu com o corpo físico, né? Esse é um dos grandes enigmas da humanidade. E por nós não sabermos o que aconteceu com o corpo físico de Jesus após a crucificação, que surgiu o mito da ressurreição. E curiosamente, os espíritos não nos revelam esse fato. Nenhum espírito, Emmanuel, nenhum falou o que aconteceu com o corpo físico de Jesus. Esse realmente é um dos grandes enigmas ainda para nós. Não chegamos a essa compreensão ainda. Ou teria sido levado por outras pessoas, por Nicodemos, tem uma teoria, mas isso realmente acaba sendo irrelevante diante dos ensinamentos de Jesus. Jesus reaparece ali para os apóstolos, para outras pessoas, logo depois da crucificação, demonstrando a imortalidade. Demonstrando, mais uma vez, Jesus ele usava de todos esses mecanismos para demonstrar as verdades divinas. Isso que é realmente interessante. E nesse ressurgimento de Jesus após a crucificação, ele prova para nós, mais uma vez, a questão da nossa imortalidade. Jesus rasga os horizontes em matéria de imortalidade. Nós somos seres imortais. Nós tivemos um começo e não teremos fim. E que aqui realmente nós estamos em trânsito terrestre, algo temporário, para uma vivência superior. Os primeiros mártires vão compreender isso muito bem, entregando os seus corpos físicos também como um martírio, para que a mensagem do Cristo fosse difundida. A mensagem do Cristo é uma mensagem de transformação moral. Como vai dizer o Espírito Alcione no livro Renúncia, numa passagem muito bonita, vai dizer que o cristianismo é um processo de transformação das almas para Deus. Não há como nós falarmos do Cristo sem falarmos da transformação moral. Então, quem trava contato com essa ideia de amor perante Deus, de amor ao próximo, de perdão irrestrito, de imortalidade, quem consegue mergulhar nessas ideias passa a ter um processo profundo de transformação moral, de transformação para melhor. A pessoa nunca mais será o que ela foi um dia. Ela vai ver o próximo com um olhar mais profundo, mais compreensivo.
Se isso ainda não aconteceu com essa pessoa, muito embora ela esteja dentro dos princípios cristãos, ela ainda não teve uma penetração profunda nos espelhos do espírito dela. Aí Deus usa de mecanismos para chamar, para acordar essa pessoa. E esses mecanismos de reeducação, nós chamamos muitas vezes de sofrimento. Mas eles chamam de mecanismos de reeducação. Jesus veio apresentar um sistema de conhecimento que é um processo profundo de educação da alma. Jesus ressignifica o conceito de religião. Religião não é só termos uma roupa diferente para irmos a um determinado templo de pedra, a termos determinados rituais. Cristo elimina isso dentro da ideia de religião. A religião, ela é a nossa relação com Deus. E a partir dessa relação, o que nós vamos fazer das nossas vidas? Religião é isso, dentro de uma ideia cristã. E essas almas primitivas, lá no começo com Jesus, sofreram um processo de transformação muito grande. Elas, nesse processo de transformação, entregando o corpo físico e martírio, como Estevão, por exemplo, Paulo de Tarso, a Lídia do livro Há 2000 anos, os grandes mártires ali, eles foram plantando essas ideias. E os séculos passaram, nós evoluímos um pouco mais, e reaparece então, reaparece a doutrina do Cristo, numa nova roupagem, que nós chamamos, essa nova roupagem das ideias cristãs, nós chamamos de doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nada mais é do que a captação profunda dos ensinamentos do Cristo, colocando para todas as pessoas, mas agora de uma maneira mais aprofundada, porque ela vai trazer outros institutos, outras concepções que Jesus não pôde tratar. A doutrina espírita, ela veio trazer noções aprofundadas da nossa, do chamado espiritualidade, do chamado plano espiritual. Não tinha como falar de, por exemplo, cidades espirituais até há pouco tempo. Até hoje, dentro do nosso movimento espírita, tem pessoas ainda são um pouco céticas em relação a isso, que parecem um pouco fantasiosas. Quando André Luiz escreveu o seu livro, O Nosso Lar, em 1944, foi um choque para o movimento espírita da época. Mas dali que nós temos noção mais aperfeiçoada de uma cidade espiritual para onde nós iremos. Jesus falava que nós sim temos um destino espiritual, que nós temos que praticar o bem para ter um destino, mas nós não tínhamos ainda uma noção mais aperfeiçoada desse destino espiritual. Começamos a ter a partir da doutrina espírita. Então, Allan Kardec reaparece ali, século XIX, surge na França, nós atingimos vários desenvolvimentos nas áreas da educação, da pedagogia, da ciência, filosofia. E a religião cristã já estava um pouquinho decadente. Surge o Espiritismo na França com esse propósito, de reviver os ensinamentos do Cristo. E ele surge de uma maneira muito estranha, o Espiritismo, com aquelas mesas girantes, espíritos querendo se comunicar e ninguém sabia o que estava acontecendo, alguns achavam que eram brincadeiras. E ali depois um desses grandes estudiosos se envolveu com isso e queria ter realmente uma certeza do que estava acontecendo. E ali começou um diálogo mais franco entre homens e espíritos. Aí, como vai dizer lá, o Espírito de Verdade, Kardec coloca o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão lembrar, uma mensagem do Espírito de Verdade, de uma mensagem de uma página só. E lá diz assim: as vozes dos céus, diz lá, as vozes dos céus, vem trazer mais ou menos isso, vem convocar os homens. Então, o que são essas vozes dos céus? São os novos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Então, a doutrina trabalha tudo que Jesus trabalhou, que nós nos referimos agora: a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, o amor ao próximo, o perdão. Mas o Espiritismo vai dizer que a nossa relação com Deus não é só com esse propósito de sermos pessoas melhores. Isso está dentro das chamadas leis divinas. Existe um aprofundamento. A lei de adoração, que é a primeira lei tratada no Livro dos Espíritos, é uma lei que vai nos convidar ao diálogo perene por meio das preces, por meio das orações com Deus. Mas isso se dá por uma necessidade nossa do Espírito, de alimentar o nosso Espírito com esses diálogos profundos com a divindade. Entenderam? Então, há uma compreensão maior dessa lei divina da nossa relação com Deus. A lei do trabalho, a lei de amor, de justiça, amor e caridade.
Então, as leis divinas são apresentadas como roteiros. O Evangelho de Jesus, ele representa um capítulo grande dessas leis divinas, e agora ele é ressignificado pelo Espiritismo. A questão da reencarnação. Como que nós vamos praticar todo o Evangelho? Façam o seguinte raciocínio. O Evangelho de Jesus, né, é esse roteiro de evolução. Tem vários princípios lá. Desse amor, desse perdão, insistência, perseverança, compreensão, trabalho. Né? Meu pai até hoje trabalha, disse Jesus. São vários princípios. Mas como que nós vamos praticar todos esses princípios em uma única encarnação? Nós temos que ter em mente que o Evangelho realmente é ali o nosso código divino. Mas como vamos praticar isso em algumas décadas? Isso para quem vive algumas décadas. Né? Como que isso se dá? Uma criança que não teve a oportunidade nem de conhecer o Evangelho. Né? Acontece, né, várias vezes, uma criança desencarna ainda na primeira infância, antes dos 7 anos. Como que esse espírito que habitou o corpo dessa criança vai conhecer o Evangelho, que é o roteiro da nossa felicidade, por meio de uma próxima encarnação? Isso que o Espiritismo trouxe, a grande contribuição. Então, todos nós, não se iludam, todos nós, para alcançar o processo de evolução mais significativo, por meio do nosso livre-arbítrio, nós vamos ter que praticar todos os princípios que estão nos Evangelhos, né, renovados pela doutrina espírita. A doutrina trabalha essa questão da reencarnação de maneira muito científica, muito interessante, muito aprofundada. Kardec tirou também aqueles orientalismos, digamos assim, do conceito de reencarnação, trazendo para a nossa realidade, convidando para um despertar. O Espiritismo é um convite perene ao despertamento do homem, ao despertamento moral. A grande força da doutrina espírita, né, depois de grandes séculos ali das ideias cristãs, a grande força é a substância moral, a substância espiritual da doutrina. Nós temos que sempre relembrar isso muitas e muitas vezes. Infelizmente, nós ainda encarnados, imperfeitos, temos uma tendência a termos repetições de comportamentos, ou então a nos confortarmos com alguns hábitos, mesmo dentro do movimento espírita. Nós não podemos jamais perder de vista o teor moral da doutrina. Esse conjunto de ensinamentos, isso é fundamental. E sem essa compreensão, nós podemos falhar o nosso movimento espírita. O nosso movimento, às vezes, ele vai para um caminho, algumas células do movimento vão para um caminho estranho, depois voltam para Kardec. Repara, né? Apometria, né? Nas décadas passadas, por exemplo, outras noções mais equivocadas de alguns institutos, embora isso tudo, na verdade, seja secundário. A grande força da doutrina está na sua moralidade. É um choque, geralmente, para as pessoas, talvez alguns vão se identificar agora com isso, que quando elas se aproximam do Espiritismo e vê Jesus sendo trabalhado profundamente dentro da doutrina, é um choque, as pessoas acham que nós não somos cristãos. Por que isso acontece? Não sei se vocês já pararam para pensar. Pode ser que a nossa mensagem de espírita não esteja sendo reflexo dos ensinamentos cristãos ainda na sociedade. É claro que tudo é um processo. Nós temos que ter uma preocupação com o nosso comportamento, mas não exigir uma perfeição. Isso pode, né, levar a um desgaste espiritual desnecessário para nós. Mas temos que nos manter dentro do caminho. Muitos se desviam do caminho, isso é muito evidente dentro do nosso movimento espírita. Falando agora dentro mesmo do movimento, saindo do cristianismo no sentido geral e para o movimento espírita. O movimento espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. O espiritismo é a doutrina que é codificada por Allan Kardec. O movimento espírita é um conjunto de esforços humanos para praticar e difundir o que Kardec escreveu e também outros espíritos confirmaram logo na sequência. O Evangelho de Jesus é um conjunto de conhecimentos. A Igreja Católica teve a responsabilidade de difundir esse conhecimento lá no passado. Então são instituições distintas, não podemos misturar isso, né, muito embora as conexões sejam profundas. Então a missão do Espiritismo, junto com Jesus, né, Jesus é o grande autor do Espiritismo, isso Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é obra de Jesus, é obra desses espíritos superiores, né, o próprio Espírito de verdade, Kardec não coloca como sendo Jesus, mas ele faz uma comparação, ele faz uma menção ele coloca um texto, né, no livro dos médiuns e coloca uma nota dizendo que esse Espírito assinou como Jesus.
ele coloca, mas isso ele deixaria para o futuro confirmar ou não. Ele pega esse mesmo texto do Livro dos Médiuns, que é de 1861, e publica no Evangelho segundo o Espiritismo, ipsis literis, mas ali ele coloca Espírito de Verdade. Ele não coloca Jesus quando ele republica esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda, né, não era o momento, talvez. Mas é essa substância moral dos ensinamentos do Cristo, que agora vem revigorados pelo cristianismo, pelo Espiritismo moderno, que nós temos que preservar, né? André Luiz fala assim também, bem poético, no livro Evolução em Dois Mundos, que eu gosto de lembrar. Ele diz assim que Jesus abre o tesouro dos seus ensinamentos e distribui para todas as pessoas, para todos os espíritos. É como se fosse uma arca, ele coloca a arca do conhecimento, igual aquela arca dos filmes que a gente vê dos piratas, das moedas de ouro, vamos dizer assim. Jesus abre, né, simbolicamente, uma arca, e dentro dela tem moedas de ouro, mas essas moedas é o perdão ao próximo, é o amor a Deus sobre todas as coisas, é a compreensão das vulnerabilidades humanas, é a mudança nossa comportamental, a mudança da estrutura do nosso pensamento. O cristianismo não é só essa colcha, né, de lindos ensinamentos, mas é esse processo de transformação das almas para Deus, como diz Alcione no livro Renúncia. E ela vai dizer assim, de uma maneira muito enfática, Alcione, que esse livro é do Espírito Emmanuel, que é uma ilusão nossa imaginar que Jesus veio apenas nos consolar dos sofrimentos, das angústias. Por mais que Jesus seja o supremo consolador, ela fala. Mas Jesus veio trazer um roteiro de trabalho para nós. Ela, né, abre aspas, roteiro de trabalho, ela coloca isso no livro. É um roteiro mesmo, um roteiro de trabalho, não é um roteiro de transformação. O quão estou amando e compreendendo o próximo, dentro das minhas relações familiares, das minhas relações no trabalho, nas relações entre amigos. O quão estou sendo disciplinado nos estudos, na necessidade do estudo, e de colocar esses estudos em prática na minha vida. Então, esses pensamentos nós temos que fazer. Santo Agostinho fazia isso todas as noites, segundo ele mesmo fala no Livro dos Espíritos. Esse processo de autoavaliação. É nesse processo de autoavaliação, se nós estamos compatibilizando o nosso comportamento com os ideais cristãos, que nós vamos progredir. É dentro desse processo de amadurecimento das ideias. Nós vamos nos colocando lá, de forma mais singela perante Deus. Será que eu não posso melhorar isso, nesse ponto, nisso ou aquilo? Isso que nós temos que nos impor. É difícil, não é um processo fácil, o processo é muito difícil, na verdade. A Alcione, eu sempre gosto de falar, vocês vão ver que sempre eu menciono esse espírito, porque é um espírito que não precisava mais encarnar aqui na Terra, e encarnou para, numa missão individual em relação a outro espírito, que é um padre, que era o Carlos. E só Jesus, pelo menos no meu conhecimento, só Jesus e Alcione, que não precisavam encarnar, e encarnaram aqui na Terra, segundo a literatura espírita. Então são espíritos de alta envergadura. Claro que Jesus é um espírito puro, é diferente da Alcione. A Alcione é um espírito que na Terra não precisava encarnar, mas ela com certeza fazia o seu processo evolutivo em outros mundos, em outras regiões de evolução. Até quando ela encarna, ela vai para o processo dela de vir aqui para a Terra, um outro espírito pergunta: quem que está indo para as trevas? Pergunta para o outro superior lá no plano espiritual. Quando o livro foi escrito, nós não tínhamos a obra Nosso Lar ainda. O livro, salvo engano, é de 39, 1940, o Nosso Lar é de 44. Então não tinha uma ideia ainda de cidade espiritual, tal. Então tudo isso é meio velado na obra. Então esse é o processo que nós temos que nos impor, um processo de compreensão de nós mesmos. Eu acho que esse mês de dezembro é o mês que mais essas ideias surgem em nós. Algumas pessoas não gostam do Natal, se sentem mais depressivas, outras gostam muito, as crianças gostam de ganhar presentes. Mas da mensagem mesmo de Cristo que nós temos que trabalhar, principalmente nós espíritas, durante esse mês de dezembro. Nós não podemos perder o foco. O foco é Jesus, da doutrina e seus ensinamentos. Não só reverenciar a figura de Jesus, porque durante muitos séculos Jesus ele era um mito, uma figura mítica, muito distante da nossa realidade, muito distante. Era um mito, era um Deus.
Né? Tanto que, para muitos cristãos, a figura de Deus e de Jesus é uma figura só. Não existe diferença. Deus se fez homem na figura de Jesus. Mas nós, espíritas, né, separamos. O Espiritismo separou. Jesus é um espírito puro. É o nosso irmão maior. Essa expressão, ela guarda uma verdade muito significativa. E Jesus, então, ele aparece, né, nesse contexto de irmão maior e sai da figura de mito, da figura mítica, que a igreja impôs durante muitos séculos. Martinho Lutero quebrou isso, né, no século XVII, traduziu a Bíblia para o alemão, né, quebrou uma tradição só ser lida em latim. Imaginem vocês, séculos só lendo latim, e ainda só para um grupo privilegiado. Reparem, quando vamos analisar a história do cristianismo, vamos ver que realmente o Espiritismo veio trazer de volta esses ensinamentos que se perderam. E o Espiritismo apresenta Jesus como mestre. Isso é muito significativo também. Não é mais aquela figura mítica que nós temos só que reverenciar. Ele é um mestre mesmo, como é o mestre da escola, que veio nos ensinar algo a mais. Embora Jesus hoje ainda seja uma figura religiosa, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Jesus veio, né, ensinar as leis universais que governam as nossas vidas e governam também todos os planetas do mundo. Porque essa ordem universal que existe, que nós estamos começando agora a aprender isso. Não só no âmbito religioso, os filmes também, né, que aparecem, o Avatar que está hoje passando, o segundo filme, o primeiro tinha essa mensagem de cuidado com a natureza, que existe uma ordem universal. Eu vou assistindo aos filmes, eu vou colocando dentro da retina do Espiritismo, né? Mas existe uma ordem universal. E essa ordem universal, ela está sendo nos revelada, e nós chamamos essa ordem, né, por nome de Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho é muito mais profundo do que nós imaginamos no primeiro momento. É um roteiro infalível de felicidade. Então, se nós nos conscientizarmos hoje, eu quero ser feliz. Né? Tem pessoas que falam, mas eu nunca fui feliz, eu sofro muito, eu não tenho ninguém, eu sou solitário. Mas se ela se virar para a realidade da vida, ela vai perceber que o Evangelho de Jesus é o roteiro de felicidade, de uma felicidade profunda. Não é essa felicidade, às vezes, efêmera, essa felicidade rápida que nós estamos sujeitos, às vezes. Que nós reduzimos a noção de felicidade, às vezes, a noções muito materiais. Ou ter um imóvel, por exemplo, ter um carro, ter um bom emprego. Por mais que isso seja significativo, não estou sendo inocente de acreditar que isso não seja significativo para nós encarnados. Mas o mais importante é essa conscientização da nossa espiritualidade. Isso é o mais importante para todos. Quanto mais eu leio a doutrina espírita, quanto mais eu me admiro dessa convocação nossa à espiritualidade. Sempre. Aquela frase do Espírito Emmanuel, que eu sempre lembro também, que está lá no prefácio da obra Nosso Lar, que precisamos sim de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque o espiritismo, se ele não conduzir a espiritualidade, que é um estado íntimo de conquista nossa, nós não estaremos não estaremos desfrutando daquilo que ele pode nos oferecer, a doutrina espírita. Então o caminho é um caminho e tem que ser percorrido. Estou aperfeiçoando meus pensamentos, estou espelhando os ensinamentos de Jesus no meu comportamento, me esforçando para isso. Eu gosto de usar a palavra esforço porque você fala, eu estou praticando, né? Eu sou cristão. Nesses momentos de divergências políticas que nós vivenciamos, ainda estamos vivenciando, eu vi várias pessoas falando, eu sou cristão, né? Mas o cristão não fala assim, o cristão vive. Ele tem que viver, ele tem que demonstrar pelos pensamentos, palavras e atos, realmente que ele é um cristão. E não só falar assim da boca para fora, isso não traduz a verdade. Né? Jesus teve os seus embates com os fariseus, com os saduceus, mas por quê? Quando nós falamos fariseus, saduceus, parece que é algo muito distante, esses nomes que nem existem mais na sociedade de hoje. Mas a simbologia dos fariseus, saduceus, é a simbologia dos religiosos da época. Dos grandes religiosos, aqueles que estudavam as escrituras, mas eles tinham um comportamento exterior. Eles tinham suas vestimentas suntuosas, que demonstravam uma posição dentro da hierarquia religiosa. Eles mostravam em público, eles doavam aquela parábola do óbolo da viúva. A viúva tinha um óbolo, o óbolo era uma moeda. Ela deu só uma moeda, que ela não tinha mais nada. O outro ia lá e dava várias moedas para a pessoa mais rica, fariseu.
e aquilo é uma exterioridade. Jesus lutava contra essa exterioridade no sentido de que isso não basta para avançarmos no chamado reino de Deus, que é um estado, né, de espiritual melhor. Nós temos que colocar isso no nosso comportamento, nós temos que vivenciar isso, por mais que seja difícil. E realmente é muito difícil vivenciar os ensinamentos. É muito bonito falar sobre os ensinamentos de Jesus, mas é muito difícil vivenciá-los. Né? Tem uma divergência muito grande. É um desafio para nós todos e, né, percorrermos todo esse caminho. Né? Então o Espiritismo surge com essa missão de renovar os ensinamentos de Jesus e trazer uma noção mais aprimorada da imortalidade, de toda a imortalidade. Kardec publica os seus livros em Paris, as ideias são penetradas ali na sociedade, ele conclui a sua obra em 1868 com a publicação da Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e desencarna em março de 1869, de maneira repentina, por meio de um AVC aos 65 anos de idade. Depois de 14 anos de envolvimento com a doutrina, 11 anos de codificação, ele deixa um monumento que até hoje segue sendo, né, nenhuma frase ainda foi modificada da obra do codificador. Aparecem grandes médiuns século XX, principalmente Francisco Cândido Xavier, os espíritos ali, por meio dele, da sua mediunidade gloriosa, nos convidam perenemente a essa transformação. O Espírito Emmanuel escreve seus romances históricos, nos relembrando os primeiros cristãos, com esse propósito de nos convidar a essa mudança, a essa transformação moral perene. É um processo, né? É um processo. Surgem figuras, espíritos extraordinários. O Espírito André Luiz rasga o plano espiritual com a sua obra de 13 volumes, sua obra monumental. Materializa o Espírito André Luiz, nos seus 13 livros, ele materializa os princípios teóricos de Kardec. Vocês podem ler ali O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é de 1865. Kardec trava um diálogo profundo com espíritos, ele vai transcrevendo os diálogos que ele trava com os espíritos na Sociedade Espírita de Paris, espíritos sofredores, suicidas, benevolentes, espíritos felizes, espíritos infelizes, e vai só questionando como foi o processo de desencarnação e o que eles encontraram logo depois. Mas ele para nesse logo depois, ele não continua. Mas fazendo um recorte, né, saindo de 1865 e indo lá para 1944, com o Nosso Lar, é como se fosse um complemento da obra de Kardec, logo na sequência. Né? Temos um médico que não aproveitou a sua encarnação como deveria, né? Porque nós aproveitamos, mas sempre podemos nos dar mais. Esse é o conceito da obra Nosso Lar, inclusive. Ele não aproveita, desencarna aos 57 anos, salvo engano, né? É recebido como um suicida indireto, aquele que, né, acabou prejudicando o seu corpo físico, seja por excessos na alimentação, por excessos os pensamentos desregrados. O médico Henrique de Luna vai dizer para ele: seus pensamentos desregrados fizeram com que você interrompesse precocemente a sua existência. Ele fica chocado de ouvir aquilo. Ele era médico, ouvindo isso de outro médico no plano espiritual. Aí ele vai nos revelando para nós aqui encarnados o que nós não devemos fazer, o que ele fez ao longo da sua obra. Então nós temos, né, ele falava a todo momento: se eu fosse encarnado eu visse isso. A todo momento ele vai falando isso durante a obra dele, convidando também a nossa conscientização de espíritos imortais a esse despertamento espiritual definitivo. Joana de Ângeles vai nos lembrar, naquele livro Após a Tempestade, na última mensagem, que o momento é agora, para todos nós. Ela vai dizer lá assim que em outros tempos nós também fomos cristãos, nós espíritas. Essa mensagem é dirigida aos espíritas. Em outros tempos fomos cristãos, mas ainda nós não tínhamos nos virado para o Cristo. E soou um momento de novo, né, para que nós possamos nos virar, nos dirigir, né, colocar os espelhos da nossa alma para a figura do Cristo. Esse é um momento crucial. Esse é um momento que se aproxima. Né? Nós já estamos no terceiro milênio e esse é um momento da nossa transformação profunda, de organizar os nossos pensamentos, melhorar o nosso falar, disciplinar os nossos corações, as nossas emoções, entender as nossas limitações, mas ao mesmo tempo nos integrarmos a um processo de evolução melhor como seres humanos,
evoluindo como melhores como seres humanos, estaremos evoluindo melhor como espíritos também. Aproveitando de todos os recursos no sentido mais amplo que possamos compreender para o nosso progresso. Porque a vida de Jesus, ele vem nos ensinar que a divindade, Deus encaminha vários recursos. O sofrimento é um deles, mas existem muitos recursos, amigos, parentes, nossos desafios no trabalho. A questão financeira também é um recurso divino para nos chamar, para nos convocar às verdades divinas. Porque uma hora nós vamos deixar o nosso corpo físico aqui. É a única certeza, realmente essa é a única certeza que nós temos. Não sabemos nem o quando que isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer. Nós deixaremos o corpo físico e o que nós vamos levar para o plano espiritual? Essa indagação que nós temos que fazer. Todos já estão preparados para ficar diante do benfeitor? Todos nós temos os nossos benfeitores. Isso aí também é uma verdade. Vai chegar o momento. Nós vamos ter que prestar contas ali. Então, eu olhar o nosso, como no livro Voltaire, irmão Jacó, que é o Frederico Figner, ele desencarnou e não tinha luz, ele olhava, mas cadê minha luz? Meu Deus! E ele, é interessante que ele era espírita, entregue à doutrina, ele era da Federação Espírita lá, na época a sede era no Rio de Janeiro, e ele não tinha luminosidade. E nós sabemos, nós espíritas, lá no ESG tem as aulas sobre o perispírito, que a luminosidade, ela é um sintoma de progresso moral. Quanto mais o espírito emite luz, significa que ele está numa esfera espiritual significativa. Jesus, quando apareceu para Paulo de Tarso, cegou com a sua luz. Entendeu? E esse é um dos sintomas, que nós temos que apresentar lá, essa luminosidade. Eu lembro que o André Luiz ele só foi ter um pouquinho de luminosidade no livro seguinte, não no nosso lar ainda. Demorou muito tempo, quando ele teve aquela expedição aqui para a Terra. Ele passou por um processo lá de magnetização no plano espiritual, aí sim, daí ele veio fazer aqui aquelas missões que eles faziam em favor de alguns espíritos. Aí sim que ele viu uma leve luz surgir depois de muito tempo. Considerando a desencarnação, o processo umbral, isso deve demorar uns 10 anos para ter luminosidade. Então é um exemplo, que nós temos que demonstrar isso para nós mesmos, para Deus, quando nós retornarmos ao plano espiritual, quando nós encontrarmos com nossos entes queridos do passado, como que nós vamos estar, Que possamos estar melhores, possamos levar um pouco de conquistas espirituais para lá, que possamos retornar mais pacientes, mais compreensivos, que a nossa capacidade de amor tenha aumentado, ampliado um pouco mais, que a nossa capacidade de perdoar esteja também um pouco mais avançada, que nós possamos ter nos quitado, pelo menos com parte da lei divina, quando nós retornarmos, possamos estar melhores, possamos ter espíritos lá nos recepcionando, para os quais nós temos até uma dívida de gratidão. Então, nós temos que pensar nisso. E o roteiro de Jesus é esse roteiro para essas conquistas. Nós começamos o nosso processo de evolução numa época muito remota e agora nós estamos num momento decisivo de maioridade espiritual. E é isso, meus amigos, essa é a nossa mensagem de comemoração, mensagem de Natal, uma mensagem de Natal, como nós falamos, dos ensinamentos do Cristo. Eu gosto sempre de trabalhar nesse mês de dezembro os ensinamentos do Cristo, que nós possamos vivenciá-los dia a dia, dentro de altas perspectivas de evolução. E eu vou ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, esse pequeno, grande livro, que é Momentos de Paz do Chico aqui, vários espíritos, e eu fui selecionar uma mensagem, é difícil porque todas são muito profundas, mas uma eu gostei porque o título é Prece do Servidor. É bastante conhecida, mas eu gosto porque nós somos servidores da seara do Cristo, todos nós. Algumas pessoas nem sabem disso, mas elas também são servidoras da seara do Cristo. Quando Jesus usava a sua figura da vinha, vem a vinha, os trabalhadores de última hora, venham trabalhar na vinha. A vinha é o planeta todo, na verdade. É onde nós nos encontramos, nós estamos na vinha de Jesus. E nessa prece do servidor, então, somos nós conversando com Cristo. E diz assim o Espírito Emmanuel: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio.
Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros do amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições de simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Então, que Deus seja conosco hoje e sempre.